Olá, minhas caras e meus caros estudantes, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula de hoje, História do Brasil. A gente vai falar sobre a sociedade mineradora, o ciclo do ouro, que ocorreu a partir do movimento do bandeirantismo, principalmente as bandeiras de prospecção, as bandeiras que buscavam encontrar metais preciosos no interior do Brasil colônia. Isso se deu no final do século XVII para o século XVIII. Bora lá então começar a nossa aula, um período importante do Brasil colônia. Então vamos lá, Sociedade Mineradora, século XVIII. Eu queria começar fazendo uma referência. O século XVIII, ele na Europa vivia o que nós chamamos de século das luzes. Em aulas passadas a gente falou sobre o iluminismo, não é? Então, de certa forma, aqui no Brasil, durante o período colonial, também haverá reflexos, não é, da influência do pensamento iluminista, que vai questionar as bases do antigo regime lá na Europa, e aqui no Brasil colônia vai servir como base teórica que irá questionar a relação entre colônia e metrópole. A gente vai falar disso em aulas que virão depois, quando comentarmos sobre as revoluções, as revoltas, melhor dizendo, emancipacionistas. Bora lá, então. Queria aqui relembrar alguns pontos importantes de aulas anteriores, porque quando a gente fala do ciclo do ouro, da formação de uma sociedade mineradora, ou seja, de uma sociedade que se organizou em torno da exploração aurífera, nós temos aí alguns antecedentes marcados pelo processo de expansão territorial, ou seja, houve um alargamento da América Portuguesa que ultrapassou os antigos limites do Tratado de Tordesilhas. Isso gerou a necessidade de um novo acordo entre Portugal e Espanha, que se firmou pelo Tratado de Madrid. Falamos disso também em aulas anteriores. Então, o primeiro antecedente que eu queria destacar aqui seria a expansão territorial. Então, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, e o mapa atual do Brasil. Não é? Se a gente for pensar no século XVII, essa região sul ainda não havia delimitação consolidada, não é, nessas fronteiras. A região do Acre também não havia sido anexada ao Brasil, mas o restante do território se parece muito aí com o mapa atual do Brasil. E essa expansão territorial, ela se deu através de três principais atividades: as missões dos jesuítas, principalmente na região sul do Brasil e na foz do rio Amazonas. As missões, elas tinham um papel de catequizar os gentios, de promover a fé cristã entre os nativos, entre os povos indígenas. Nós temos a expansão da atividade da pecuária. A pecuária foi a primeira atividade econômica voltada para abastecer o mercado interno. E esse mercado interno, pessoal, é importante também frisar isso, ele vai crescer com as atividades mineradoras, que vai atrair muitas pessoas no intuito de se enriquecer facilmente com o ouro. E isso vai garantir o crescimento demográfico, um processo de urbanização, e isso também contribuiu para a formação de um mercado consumidor interno na colônia. E a pecuária, a partir da produção do charque, vai abastecer em grande parte, não é, esse crescimento populacional nas regiões mineradoras. Pela primeira vez, a gente vai ter todo o território do Brasil colônia interligado por rotas comerciais que foram feitas pelos tropeiros. Então, a pecuária, aqui no mapa está destacado principalmente a região do sertão do Nordeste, não é? Que se destaca muito nas atividades da pecuária. E para finalizar, nós temos o movimento dos bandeirantes, né? O bandeirantismo, que sai da capitania de São Vicente, né? Que é a atual São Paulo, para o interior do Brasil. E aí nós dividimos as bandeiras em três tipos de bandeiras: as bandeiras de apresamento ou de preação, que visava a captura da mão de obra indígena. Nós temos as bandeiras de prospecção, que vai buscar metais preciosos, pedras preciosas também no interior. E nós temos também o sertanismo de contrato, que era serviços prestados pelos bandeirantes
para encontrar quilombos, para capturar escravos fugitivos. E o destaque entre esses tipos de bandeiras fica com as bandeiras de prospecção, que vão encontrar ouro, né, em Minas Gerais, na região de Goiás também e Mato Grosso. Isso vai dar início a um novo ciclo econômico. Lembrando também que o açúcar continua tendo um papel muito importante na economia colonial, destacando aí a região Nordeste, a região litorânea, não é? Seria a capitania de Pernambuco, aquela que possuía uma maior produção de açúcar do Brasil colônia. Por que eu estou destacando esses movimentos? Porque eles contribuíram também para a expansão do território para o interior. Então, quando a gente fala do ciclo do ouro, a gente está falando de um processo de interiorização. Bom, as características gerais da sociedade que vai se organizar em torno da exploração aurífera são as seguintes. Então, em primeiro lugar, o que a gente acabou de comentar sobre a interiorização da colonização. O Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro clássico chamado Raízes do Brasil, ele descrevia a colonização portuguesa comparando-a com os caranguejos, são aqueles que vivem só no litoral. E o processo de interiorização se deu principalmente através dos bandeirantes, dos paulistas, que era uma capitania empobrecida, a capitania de São Vicente, que buscou novas atividades econômicas fora de São Vicente, promovendo aí a descoberta do ouro em Minas Gerais. E ouro de boa qualidade, é o ouro de 18 quilates. Aumento demográfico na região de Minas. Né? Nós teremos aí praticamente, né, uma elevação da população em 10 vezes, num curto período de tempo. As notícias da descoberta do ouro se alastrou e isso atraiu muita gente para cá no intuito do enriquecimento fácil, o que a gente chamaria de o Eldorado, não é? Processo de urbanização, nós teremos cidades como São João del Rei, o distrito de Diamantina, Vila Rica, atual Ouro Preto, são as cidades que se destacam, né, durante esse processo de exploração do ouro. O ouro vai dinamizar as relações sociais e econômicas dessa região e nós teremos um forte crescimento urbano. A capital ela vai ser deslocada. Até então, a capital seria a cidade de Salvador, a nossa primeira capital colonial, muito vinculada com as atividades açucareiras. Na medida em que se descobre o ouro em Minas Gerais, a nova capital passa a ser a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai encontrar uma estrutura social um tanto quanto flexível, flexível comparada à sociedade açucareira, que era bastante rígida, dividida entre proprietários de terras, os senhores de engenho, trabalhos intermediários, como por exemplo, né, feitores, capatazes, e a base sustentada pela mão de obra escrava, seja ela indígena ou mão de obra africana, mas predominantemente mão de obra africana. E não havia possibilidade de mobilidade social dentro dessa estrutura rígida. Quando a gente fala de sociedade mineradora, a gente vai encontrar então uma maior flexibilidade, porque esse processo de urbanização ela acaba gerando novas demandas, como por exemplo trabalho de arquitetos, trabalho de médicos, jornalistas, dentistas, né, ferreiros, artistas, músicos, enfim. Então isso garante uma sociedade bem mais dinâmica comparada com a sociedade açucareira. E dentro dessa estrutura urbanizada, uma produção cultural muito mais diversificada. E aí entra aquela influência que eu falei para vocês no início da aula, referente ao iluminismo. Mas não só o iluminismo, esteticamente também o desenvolvimento do barroco, uma influência que vem da Itália, da Espanha, de Portugal, e desembarca aqui no Brasil encontrando características muito próprias, não é? O barroco mineiro, tanto que nós fazemos uma referência a isso, ao barroco mineiro. O desenvolvimento das artes da literatura, da arquitetura, produção de estatuários, como os 12 profetas, do nosso grande escultor, o escultor maior, que é o Aleijadinho. Então, essas são as principais características da sociedade mineradora. Vale a pena anotar aí no caderno de vocês, tá? Essas características. Isso aparece muito em questões de prova sobre esse período aí do século XVIII. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Um destaque que eu queria fazer também é a respeito da religiosidade. A gente vai ter uma sociedade onde nós teremos uma ampliação da mão de obra escrava, a presença negra
nesses centros urbanos, não é? Mas também teremos um processo de mestiçagem, o chamado mulatismo, né? E nós teremos também o desenvolvimento de irmandades. O que eram essas irmandades? Eram confrarias ligadas à Igreja Católica, que organizavam procissões, festas, e você tinha um santo padroeiro dessas irmandades. Agora, ela tem uma relação muito forte com aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. Você tinha irmandades, por exemplo, de profissões, então uma irmandade de marceneiros, uma irmandade de arquitetos, mas havia também a irmandade de pretos. E eles utilizavam esses santos padroeiros, na verdade, para ter uma inserção nessa sociedade. Haja vista que há um aumento do número de alforrias e uma população liberta, mas que não encontrava o seu lugar socialmente. Eles continuavam sendo excluídos, mas encontravam uma vida mais sociável no interior das irmandades. E isso então acabou gerando um sincretismo religioso, que é uma mistura de influências religiosas, principalmente do catolicismo, com religiões de matriz africana. Eu vou dar um exemplo de uma religião sincrética, a Umbanda. Então, esses são os principais pontos que caracterizam a sociedade mineradora. Do ponto de vista administrativo, pessoal, nós temos aí uma centralização política administrativa de Portugal. Porque quando se encontra aquilo que os portugueses queriam encontrar desde o início da colonização, eles vão tratar de controlar a exploração desse ouro através de órgãos que vão representar Portugal aqui no Brasil. Então, sobre essa administração, nós teremos as conhecidas casas de fundição. O que seriam essas casas? Qual a sua principal função? Órgão de controle sobre a circulação do ouro na colônia para evitar o contrabando. Então, nós teremos na região mineradora diversos entrepostos que fiscalizavam os viajantes para evitar o que? O descaminho desse ouro, a evasão desse ouro sem a tributação, sem os portugueses ganhar sobre a exploração do ouro. Além disso, as casas de fundição também vão fiscalizar a circulação do ouro na colônia. Por exemplo, o ouro descoberto ele teria que ser levado às casas de fundição, que iria fazer a pesagem desse ouro, e esse ouro então seria derretido e transformado em barras com o timbre do brasão da coroa portuguesa. Isso significaria que aquele ouro já estaria pronto para circular de forma legal na colônia. Além disso, eles também retiravam os 20% de impostos devido à coroa, o famoso quinto. Então o ouro já era quintado também nas casas de fundição. Aqueles que fossem pegos com ouro em pó, ouro bruto, sem passar pelas casas de fundição, estariam cometendo crimes de lesa majestade. Haviam vários impostos, né, várias tributações que incidiam sobre a sociedade aurífera. Não é à toa que uma das principais motivações para a Inconfidência Mineira seria justamente a alta carga tributária imposta pela coroa portuguesa. Vamos a alguns dos principais impostos. O mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é o quinto, 20% sobre a riqueza explorada. Mas além do quinto, nós temos também o imposto conhecido como captação, cobrança de imposto pelo número de bateias ou escravos. Seria um imposto sobre a propriedade sobre os escravos. Nós temos a finta. A finta ela foi criada, também vai ser uma das motivações da Inconfidência Mineira. Fixava a produção anual de ouro em 441 quilos e 1.470 quilos. Isso seria o imposto devido anualmente à coroa de Portugal, além do quinto e da captação. Temos também as casas de fundição que obrigavam as mineradoras a derreter o ouro sob controle da intendência. E as intendências é outro órgão criado, não é, pela coroa portuguesa. Ela foi criada em 1702 e a sua principal função distribuir lotes, que eram chamadas de datas, que eram as regiões onde poderia ser explorado o ouro. Nós temos a fiscalização da atividade mineradora, então há uma fiscalização atribuída às intendências para garantir a exploração e a demanda de impostos para a coroa de Portugal e a própria cobrança de impostos. Depois vai ser criado também um imposto
que vai incidir sobre as dívidas dos mineradores. Na medida em que aumentavam os impostos, não é? Nós temos o aumento também da dívida dos mineradores. Por qual motivo? Porque a exploração do ouro em Minas Gerais foi uma exploração predatória. Então, por volta de 1750, começa a haver um declínio da exploração aurífera. E a coroa, para compensar a perda de receita, ela vai elevar o número de impostos. Então, nós estamos falando aí de um período, meados do século XVIII, onde esse ouro começa a desaparecer. Até o final do século XVIII, praticamente esse ouro explorado em Minas Gerais já havia se esgotado. Eu vou mostrar para vocês no final da aula um, uma tabela mostrando justamente o declínio do ouro. Bom, toda essa produção ela era escoada pela Estrada Real. Ela foi criada pela coroa portuguesa, né, onde havia uma forte fiscalização justamente para evitar o contrabando do ouro. E aí nós temos, né, o Caminho Velho, que vai desaguar aqui na região de Paraty, e de Paraty depois esse ouro seguia para a Europa. E nós temos também o Caminho Novo, que vai dar no Rio de Janeiro, que era a capital colonial naquele momento, justamente porque estava mais próximo da área de exploração aurífera do Brasil. Bom, o panorama geral, portanto, da economia colonial do Brasil começou a ficar mais diversificado. Dá uma observada aqui nesse mapa para que vocês possam perceber. As atividades da pecuária, não é? Ela vai se dar nas regiões do sertão, por isso a interiorização, tanto no sertão do Nordeste como também na região sul do Brasil, eram regiões boas para a atividade da pecuária. Nós temos a produção de cana-de-açúcar, principalmente nas áreas litorâneas, destacando aqui a região do Nordeste, próximo a Pernambuco, da Bahia para cima, não é? A produção, portanto, da cana-de-açúcar. Produção de algodão, principalmente na região do Maranhão, vai se destacar. O extrativismo, não é? A extração de ouro nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Só que o ouro encontrado em Goiás e Mato Grosso, em sua maioria, era o ouro de aluvião. O ouro de aluvião é aquele que se encontra nas encostas dos rios, no leito dos rios, que são retirados a partir das batéias, que é uma espécie de peneira onde eles separavam o cascalho, a pedra, das pedras preciosas. Nós temos também as drogas do sertão. Drogas do sertão seriam especiarias do Ocidente, guaraná, por exemplo, salsa parrilha, são exemplos dessas drogas. A extração vegetal de madeira, principalmente o pau-brasil, que ainda continuava nessa região rachurada de verde. Produção de erva mate nessa região aqui, próxima a São Paulo, com o Paraná e Santa Catarina. E a extração do sal, Rio de Janeiro, Nordeste, principalmente também. Né? A região de Natal, por exemplo, até hoje é conhecida pela extração do sal. Além de tudo isso, nós temos uma economia endógena, ou seja, uma economia voltada não para exportar, mas para atender justamente essa nova demanda econômica local, colonial, e aí a atividade pecuária vai atender bastante, né, essa demanda local. E para finalizar, pessoal, quero mostrar para vocês aqui o que são as datas, né? Percebam aqui o número de escravos trabalhando nos lotes de terras fiscalizados pelos capatazes, né? Então se intensifica muito o uso da mão de obra escrava. E a tabela que mostra a extração desse ouro, que atinge o seu auge por volta de 1740. Mas a partir de 1750, olha só o que acontece. A extração do ouro começa a declinar. E por isso que a coroa, para compensar a queda da receita com o declínio do ouro, passa a elevar ou criar novos impostos. Isso gerou um aumento considerável da carga tributária sobre os colonos e vai ser uma das motivações de cunho econômico, nesse caso, que leva a movimentos de emancipação, movimentos de independência, a exemplo da própria Inconfidência Mineira. Portanto, pessoal, fechamos aí mais uma aula de História do Brasil, falando de um período muito importante. Espero que tenham compreendido todo o processo. Voltamos na próxima semana, continuando aí as nossas aulas de História, tanto de História Geral, como também de História do Brasil. Valeu demais, agradeço a participação de vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!